Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. Olá. Hoje o nosso foco é a Eletrobras. Vamos fazer uma análise detalhada das informações financeiras mais recentes que saíram, especificamente do primeiro trimestre de 2025. Isso mesmo. A gente vai se basear no documento oficial que a própria companhia soltou, o ITR, né, as informações trimestrais. Exato. E o nosso objetivo aqui é bem claro, identificar os pontos-chave, sabe? O que foi positivo, o que foi negativo, e tentar entender o que esses números podem indicar para os próximos períodos. É fundamental fazer essa leitura, né, pegar esses relatórios, que às vezes são bem extensos, e extrair o essencial para entender o momento da empresa. Então vamos lá, vamos começar a desconstruir isso. O que salta aos olhos, primeiro, acho, é o resultado líquido consolidado. Sim. Há um prejuízo de 353,6 milhões nesse primeiro trimestre de 2025. Isso contrasta bastante com o mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2024, que teve lucro. É uma diferença bem grande. No ano passado, no mesmo trimestre, foi um lucro líquido de 330,5 milhões. Então é uma virada significativa mesmo. Uma virada forte. E aí, o que explica esse resultado negativo? O que pesou mais? Bom, para entender esse número, a gente precisa olhar algumas linhas de custo e despesa com mais atenção. Os custos operacionais consolidados tiveram umas pressões importantes. Certo. Por exemplo, a despesa com pessoal, embora tenha tido uma leve redução, ainda ficou ali na casa dos 952 milhões. É um valor considerável. Ainda é alto, né? Sim, mas o que realmente explodiu foi o custo de energia comprada para revenda. Esse mais do que dobrou. Dobrou? Nossa! Foi de 737 milhões no primeiro trimestre de 2024 para 1,56 bilhão agora no primeiro trimestre de 2025. É um aumento muito expressivo. E o que pode explicar isso? Mercado? Hidrologia? Pode ser uma combinação, né? Condições de mercado talvez mais apertadas ou questões hidrológicas que obrigaram a comprar mais energia no mercado, que geralmente é mais cara. A depreciação e a amortização também subiram um pouco, foram para 1,11 bilhão. Entendi. Então, custos operacionais pressionando. Mas foi só isso? Não foi só isso. Outro ponto que pesou bastante foi o resultado financeiro líquido. Foi bem adverso. Negativo em 3,49 bilhões no trimestre. É um número muito forte. Quase 3 bilhões e meio negativos só no financeiro. Uau! Exatamente. E além disso, se a gente olha o fluxo de caixa, especificamente o de financiamento, a gente vê um volume muito alto de pagamento de dívidas. Ah, interessante. Pagaram quase 5 bilhões de reais em principal de empréstimos, financiamentos e debêntures só nesse trimestre. No ano passado, no mesmo período, tinha sido 1,15 bilhão. Uma diferença enorme. Gigante. E parte disso foi a liquidação daqueles títulos internacionais, os bonds 2025, sabe? Isso aconteceu em fevereiro e representou quase 3 bilhões dessa saída de caixa. Faz sentido. Pagaram uma dívida grande, então. Exato. E some a isso, o pagamento de dividendos foram mais 2,19 bilhões pagos em janeiro. Ok, então bastante saída de caixa para a dívida e para acionista. Isso explica a pressão. Com certeza. Tudo isso junto ajuda a entender o prejuízo e também a redução no caixa da empresa. Entendido. Parece um cenário financeiro com vários desafios nesse início de 2025. Mas, por outro lado, a gente vê a empresa se movimentando estrategicamente, né? Não ficou parada. Não mesmo. Tiveram várias coisas acontecendo. Por exemplo, em abril agora de 2025, eles concluíram a montagem e o comissionamento lá do Parque Eólico Coxilha Negra. Mais energia renovável entrando. Exato, um projeto importante de geração. E no mesmo mês, fecharam a compra do controle da Eletronet, 51%. Isso adiciona o quê? Uns 17 mil quilômetros de rede de fibra ótica, né? Isso, entrando forte em infraestrutura de telecomunicações. Uma diversificação interessante. E teve mais coisa, né? Aprovaram a incorporação da Eletropar para simplificar a estrutura da empresa. Sim, buscando mais eficiência interna. E também aquele descruzamento societário com a Celgpar,
que na prática, pelo que entendi, foi uma reorganização para a Eletrobras ficar com 100% de outra empresa, a VSB? Exatamente. Foi um ajuste na estrutura societária ali envolvendo participações. Então, como a gente interpreta essas ações todas, esses movimentos estratégicos acontecendo justamente num trimestre de prejuízo? Olha, isso que é o fascinante, né? Esse contraste. Enquanto o resultado final mostrava um número vermelho, a gestão estava, digamos, tocando projetos estratégicos importantes. Visão de longo prazo, talvez? Exato. Coxilha Negra reforça a aposta em renováveis, que é o futuro do setor. A Eletronet é uma entrada relevante no mercado diferente de telecom, buscando novas avenidas de crescimento. Diversificação mesmo. Sim. E as incorporações, o descruzamento, apontam para uma busca contínua por simplificar a estrutura, reduzir a complexidade, o que, no fim das contas, pode reduzir custos lá na frente. São apostas de mais longo prazo, feitas num momento, é verdade, de resultado trimestral mais difícil. E como isso tudo se refletiu no balanço patrimonial da empresa no final do trimestre? Bom, a gente vê os reflexos. O ativo total deu uma leve diminuída. Fechou março em 282 bilhões, contra quase 290 bilhões no final de 2024. Uma pequena redução. E o caixa e equivalentes também caiu, como a gente já esperava, por causa daqueles pagamentos. Foi de 27 bilhões para 23,2 bilhões. Ok, caixa menor. Mas, e aqui vem um ponto bem positivo, o endividamento bruto consolidado caiu de forma relevante. Ah, isso é importante. Por causa daqueles pagamentos de dívida que você mencionou. Justamente. Se a gente olha a linha de empréstimos, financiamentos e debêntures, o total caiu de 75,6 bilhões no fim de 2024 para 68,6 bilhões agora no fim de março de 2025. Uma redução de 7 bilhões na dívida bruta é bastante coisa. É bastante coisa. Ou seja, a empresa usou parte do caixa, sim, mas para reduzir significativamente a sua alavancagem financeira, o que é bom para o futuro. Então, fazendo um resumo desse trimestre, tivemos um resultado líquido no vermelho, pressionado por alguns custos, como o da energia comprada, e também por um resultado financeiro ruim, além de fortes pagamentos de dívida e dividendos. Isso. Mas, do outro lado da moeda, vimos avanços estratégicos concretos. Mais geração renovável com Coxilha Negra, entrada em telecom com a Eletronet, simplificação da estrutura interna e, um ponto bem relevante, essa redução expressiva do endividamento bruto. Um quadro com luzes e sombras, digamos assim. Exatamente essa leitura. E isso, claro, levanta a questão central para os próximos trimestres, né? Qual seria? Como essas ações estratégicas todas, Coxilha Negra começando a gerar receita, a integração da Eletronet trazendo resultados, a simplificação via Eletropar talvez reduzindo custos e, talvez o mais importante no curto prazo, o efeito dessa dívida menor nas despesas financeiras, como tudo isso vai impactar os resultados daqui para frente. É a grande pergunta, né? Sem dúvida. Vai ser fundamental acompanhar não só a evolução das receitas, mas também a capacidade da empresa de controlar os custos operacionais e, principalmente, colher os benefícios financeiros dessa desalavancagem que ela promoveu agora. Em essência, então, foi um período financeiramente desafiador para a Eletrobras, mas que foi marcado por decisões estratégicas que podem, de fato, moldar o futuro da companhia em áreas importantes. Concordo. E aí fica uma reflexão final, talvez. Considerando essa redução da dívida e as novas frentes de negócio que estão sendo incorporadas, qual indicador ou qual conjunto de indicadores quem acompanha a empresa deveria ficar mais de olho nos próximos relatórios, para realmente avaliar se essa estratégia está funcionando, se está entregando o valor que se espera? É um ótimo ponto para a gente pensar. Além do lucro líquido, que a gente sabe que pode ter muita volatilidade por fatores não recorrentes, talvez seja interessante acompanhar bem de perto a evolução da geração de caixa operacional. O caixa que vem da operação mesmo. Exato. E a margem EBITDA ajustada. Esses dois indicadores podem dar uma visão mais clara da saúde operacional da empresa, sabe? Da capacidade dela de rentabilizar esses investimentos estratégicos que fez e de se beneficiar dessa alavancagem menor. Entendi. Ver se a integração da Eletronet, por exemplo, começa a aparecer nesses números. Exatamente. Observar não só os números financeiros finais, mas também os ganhos de eficiência operacional e o sucesso na integração desses novos ativos.
Isso vai ser chave. Excelente perspectiva para a gente ficar atento. Bom, agradecemos muito a quem acompanhou essa nossa análise dos números recentes da Eletrobras. Obrigado pela audiência. E para continuar recebendo nossas discussões, nossas análises detalhadas sobre o mercado, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. A gente se vê na próxima.